Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber Tuissi, fisioterapeuta, com formação e diplomação em osteopatia pela Associação Internacional de Osteopatia do Esporte. E é claro, vim falar mais um pouquinho para vocês hoje sobre as leis da osteopatia. Então, nós sabemos que a osteopatia, né, tem a sua filosofia, e é claro que Dr. Steele, que idealizou a osteopatia, ele criou e fundamentou em cima de algumas leis. Então, é sobre elas que nós vamos conversar um pouquinho a partir de agora. Tá? Não deixe de se inscrever no meu canal aí no YouTube, ok? E deixar o seu like também, que vai dar uma forcinha aí para nós continuarmos produzindo materiais aí para vocês, ok? Então você já deve ter ouvido falar sobre osteopatia, não deve ser a primeira vez que você está ouvindo, né? Sobre essa filosofia linda que nós trabalhamos aí. Eu já trabalho com osteopatia aí desde 2006, né? Então tem um tempinho aí que a nossa vida gira em torno, né? A nossa vida clínica gira em torno da osteopatia. Nós vamos entender um pouquinho mais a partir de agora os 4 princípios que eu acho essenciais, né? O primeiro princípio é que Steele estabeleceu a relação entre estrutura e função. Então, para que uma função no nosso organismo esteja correta, esteja sendo realizada de maneira harmônica, a estrutura tem que estar íntegra, né? Um músculo, se ele estiver machucado, ele não vai realizar a sua função adequada, né? Por exemplo. Então, essa relação entre estrutura e função é muito importante. Todo osteopata, quando for tratar de um paciente, tem que estar claro na mente dele se aquela função está prejudicada, como será que está essa estrutura por trás. Então, o osteopata vai ser responsável em identificar onde estão os problemas estruturais que estão causando deficiência em suas funções, ok? A segunda lei que eu acho muito importante também, como todas as outras, é a unidade do corpo. O corpo, todas as funções se interrelacionam, uma influencia sobre outra, ok? Então tudo é interligado no nosso organismo. Os sistemas são interrelacionados, né? Então tem toda uma unidade no corpo. Então, o corpo ele funciona todo junto, tem que ter uma harmonia entre todos os sistemas. Então, olha lá que legal, hein? Estrutura governa a função, né? Que nós estudamos ali, a relação entre estrutura e função, e também a unidade do corpo. Então, um sistema se relaciona com outro sistema. Por exemplo, o sistema nervoso, ele pode definir se uma musculatura vai estar com excesso de contração ou não, se uma artéria, uma veia estará com excesso de contração ou não. Então, essa é uma parte muito importante também, essa unidade, inter-relação entre os sistemas que leva o raciocínio osteopático, né? Por exemplo, né, se eu acho um problema lá no diafragma, né, quais inervações que controlam esse músculo diafragma? Então, vou pensar em nervo frênico. Esse nervo frênico, ele está situado, né, onde que ele tem origem? Então, é nas vértebras cervicais. Então, olha como que é interessante o raciocínio osteopático. Eu tenho que trabalhar as cervicais para alterar a função do meu diafragma, por exemplo. E o diafragma pode estar interferindo, por exemplo, no sistema visceral, onde ele é o controlador de todo esse sistema, ele é aquele que bombeia essas vísceras para funcionarem da maneira adequada. Então aí eu tenho a nossa segunda lei aí, que é a unidade do corpo, ok? A terceira lei que eu acho muito importante também é a autocura, né? O nosso corpo, ele tem uma direção à saúde desde que que não exista bloqueios. Então essa autocura, né, nós chamamos de equilíbrio, homeostase. O corpo, ele tem um equilíbrio, e quando esse equilíbrio não está adequado, né, eu não tenho minha autocura. Nosso corpo, ele é capaz de produzir e se curar, né? Ele produz suas próprias substâncias curativas. E então ele tem a capacidade de autocura. Porém,
às vezes os meios não estão adequados. E aí eu vou ter prejuízo nessa autocura, né? Eu vou ter uma instalação de uma patologia. O osteopata tem que entender esse processo para tentar corrigir de uma maneira adequada. E a última, a lei da artéria, também é muito famosa, que é o que? Onde chega, onde o sangue consegue chegar com qualidade, né, levando oxigênio, nutrientes para o tecido e destino, automaticamente eu vou ter um processo de cura ali acontecendo e não vou deixar instalar uma patologia. Então é muito importante que essas artérias que recebem influência, por exemplo, do sistema nervoso central, para contração, relaxamento, etc., ela tem que estar funcionando de uma maneira adequada. E se você entender que essas quatro leis elas funcionam todas juntas, vai ficar fácil você entender então o que é a osteopatia, que na verdade é promover um trabalho através das mãos, através às vezes até da informação, onde eu vou facilitar a autocura desse paciente, eu vou influenciar com minhas mãos para que eu tire os bloqueios que impeçam as leis de funcionarem automaticamente, funcionarem bem e o corpo ter saúde, né? Então vocês percebem que estrutura governa a função. Então se a estrutura não está legal, a função não é adequada. Se a função não é adequada, eu não vou conseguir ter uma unidade no corpo. Eu não vou conseguir ter essa boa inter-relação entre os sistemas. Se eu não tenho essa boa inter-relação entre os sistemas, eu não vou ter a autocura, eu não vou conseguir promover essa homeostase, essa cura desse organismo, o organismo conseguir se curar, porque eu também não terei a lei da artéria acontecendo. Se eu tenho bloqueio, eu não vou ter uma circulação, um aporte sanguíneo ok para aquele sistema, né? E aí eu não vou ter um sangue oxigenado, cheio de nutrientes, para que aquele local ele não sofra em virtude de não receber uma circulação adequada e os nutrientes adequados, por exemplo, para contração muscular, por exemplo, para funcionar adequadamente aquele músculo. Então, eu espero que tenha ajudado você que tem um pouco de dúvida sobre a osteopatia, como a osteopatia pensa, né? Então, fica aí o meu abraço a cada um de vocês. Se você acha que esse vídeo vai ser interessante para alguma pessoa, compartilhe, fale